cuida de nós. Abençoa o pastor Israel em mais um momento de compartilhar a Tua palavra. A gente já cantou tantas verdades que enchem o nosso coração de esperança. E eu não sei se a palavra dele hoje é de esperança ou de confronto. Mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe o que nós precisamos ouvir. Então, que o Senhor fale conosco de maneira coletiva e também com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, eu trouxe para os irmãos o tríptico, o conjunto de letras, aliterando-as, que busco vivenciar no meu dia a dia, que são os 3 Ds. A vida é desejo, decisão e disciplina. E hoje eu quero compartilhar 3 Cs, bem simples. A vida é começar, continuar e completar. Eu tive um amigo, porque não convivemos mais tão de perto, embora ainda nos consideremos amigos, que estava na sua 3ª quase faculdade. No sentido de que ele começou uma, não é isso que eu quero, começou outra, não é isso que eu quero, começou outra, eu acho que ele não terminou. Então, há muitas pessoas que não começam, e outras que começam e não continuam, e outras que continuam e não completam. Não sei se, por exemplo, o atual líder do Campeonato Brasileiro vai continuar como tal e completar nessa condição. Mas você imaginou todo esse alvoroço não completar? Seria realmente assim uma lufada de desesperança, não é verdade? É assim na nossa vida também. Eu tenho dito aos pregadores que nós temos que falar mais sobre futebol, porque é o que todo mundo fala. Então, por isso estou falando desse time, como poderia falar de outro. O futebol é uma espécie de representação da nossa vida. E a gente tem visto, por exemplo, como campeia a desonestidade, a mentira no futebol, né? A pessoa passa perto dele e faz assim no rosto e cai. Nem tocou no cidadão para tentar convencer o juiz, expulsar o outro. Uma tragédia o que está acontecendo. Mas é assim a vida que a gente observa, infelizmente, nas mais diferentes áreas da nossa existência. Você já começou algo e não continuou? Continuou, mas não completou? Eu quero falar com você aqui e trazer algumas sugestões. Eu quero ler, primeiramente, um texto notável, já marquei aqui, confesso que é uma emoção para mim ler nessa Bíblia que eu preparei, Lucas 14, 25 a 35. Eu tenho olhado assim para a história de Jesus, o que explica tanto sucesso? Porque se há uma história de sucesso, é o cristianismo. É uma coisa impressionante. Porque era ele, depois mais um, mais outro, e hoje são sucesso extraordinário. Não há história maior de sucesso na civilização, senão a história de Jesus. Ele começa muito pequenininho, mas ele sabia o que ele queria e sabia onde ele queria chegar. Eu fico encantado com João capítulo 17. Olha o que Jesus tinha em mente. Ele estava cercado ali dos seus seguidores, ele ora por eles. Mas ele ora por aqueles que ainda iriam crer. É algo impressionante. O que não existia ainda, ele já orava por aquilo que não existia ainda. Quando andava pelas cidades, Jesus era sempre seguido por muitas pessoas. Numa dessas vezes, olhando para elas, Jesus disse:
Para ser meu seguidor, não basta me acompanhar pelas cidades como fazem algumas pessoas. Quem quiser ser meu seguidor precisa saber que viverá de uma forma completamente nova, longe dos seus padrões familiares egoísticos. Quem quiser ser meu seguidor tem que me amar mais do que a si mesmo. Quem quiser ser meu seguidor deve estar pronto para morrer comigo, sabendo que a cruz me espera. Olha que clareza. Não decida me seguir sem primeiro pensar. Verifique o custo e veja se está disposto a pagá-lo. Não adianta dar o primeiro passo se não estiver pronto a dar todos os outros. Não tome decisões precipitadas, das quais venha se arrepender. Pense bem, para não ficar envergonhado como o homem que começa a construir um prédio e por falta de recursos não consegue concluí-lo e é alvo de comentários maldosos da vizinhança. Pense bem, para não fazer como o governante que se aventura numa guerra. Ele precisa avaliar se o seu exército é capaz de vencer o adversário. Se o efetivo militar do inimigo for maior, ele precisará recuar. Quem quiser ser meu seguidor precisa renunciar a tudo. Quem começar a me seguir sem estar completamente dedicado será como uma porção de sal que não salga e que para nada mais serve. Esse texto é de uma riqueza, mas eu não vou me ater a ele, apenas tomá-lo como exemplo sobre o começar, sobre o dedicar, se nós queremos então realizar. A vida, repito, é começar, continuar, completar. Orar, começar e orar. Oramos e procrastinamos. Eu sei que é uma palavra assim um pouco arcaica. Procrastinar é deixar para depois. Deixar para amanhã. Isso é procrastinar. Adiar indefinidamente. Adiar sine die, em latim. Deixar sempre para amanhã, amanhã, amanhã. Isso, nossa vida está cheia dessas coisas, né? Você mesmo pode ver aí as coisas que você vai começar amanhã. E na terça-feira me diga se começou na segunda. Assim que as coisas para nós funcionam, porque às vezes nos falta coragem. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem, vou usar essa expressão, de coragem. Às vezes nós procrastinamos porque a nossa autoestima é baixa. Não vamos conseguir. Não é para nós. Às vezes nós procrastinamos por confiar pouco no Deus eterno. Eu quero ler uma história muito interessante, uma das mais interessantes nesse campo que eu encontro em 2 Crônicas 31, 20 e depois o 32. Começa assim. Foi isso que Ezequias, o rei, fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração. E foi bem sucedido. É o resumão. O texto prossegue no capítulo 32, eu li o último verso do 31. Depois dessas coisas, dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Todas as guerras, na antiguidade, uma das estratégias era exatamente esta. Você seca a fonte de água, o povo morre de inanição, você chega e conquista. Era uma estratégia militar, estava nos manuais. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam:
Por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, olha que coisa linda. Mas conosco está o Deus eterno, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo, termina o verso 8 assim, se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Muitas vezes nós procrastinamos porque nós não confiamos no Deus eterno, este que luta as nossas guerras. Procrastinamos por orar pouco. Então a minha sugestão é muito simples. Vamos orar e começar. O que é que você quer começar? Só você sabe. Aprender uma língua, um idioma novo, conhecer a Austrália, que dizem que é muito bonito. Estou pensando em ir lá em 2025. O que você quer começar? Namorar aquela garota? É assim que funciona. Ou não? Pelo menos era, né? O que você quer começar? Ore e comece. Comece e continue orando. Comece. Ah, mas aí você lembra assim, meu pai dizia que eu não ia conseguir. É mentira. Ah, meu professor falou que isso não é coisa para mim, não. É mentira. Comece. Coloque esse assunto diante de Deus e comece. Não depois de amanhã. No máximo amanhã. O que vai acontecer? Irmão, irmã, todas as coisas começam pequenininhas. Todas as coisas começam pequenininhas. Você pode pegar as grandes empresas, exceto aquelas situações muito especiais. Como é que elas começaram? Uma portinha. O cara abriu uma portinha, começou a vender querosene ou sei lá o quê, e a portinha se alargou e todos os negócios começam assim. Igrejas começam com 4, 5 membros. O pastor Lauro Mandira testemunhou agora há pouco no culto das 5 horas online. Quando ele chegou na África do Sul, só tinham 4 pessoas. Quando ele saiu, 4 anos depois, tinham quase 200. Ele começou pequenininha. Ele disse que quando ele chegou lá, por exemplo, era uma sujeira só, era um lixo só. Aí ele pegou ele e a esposa dele, Tereza, balde, vassoura, sei lá mais o que eu não sou desse ramo, e foram limpar a igreja. O missionário, o mestre em teologia, pessoa formada, sua esposa também, começaram pequenininho, varrendo a igreja. Ele disse pequenininho, mas você começa pequenininho, ora, e Deus vai abençoando, isso vai se tornando grande. Se você então der o segundo passo, que é continuar. Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King, quando ele diz o seguinte: quando você for subir uma escada, não olhe todos os degraus. Olhe o primeiro. E põe o pé no primeiro. Aí depois você põe o pé no segundo. Depois você põe o pé no terceiro. Há muitos anos eu fracassei numa coisa. Eu me dispus a traduzir o livro do David Bosch sobre missiologia, um dos mais importantes livros de missiologia, toda a literatura cristã de todos os tempos.
Mas era um livro muito grosso, quase 700 páginas no original em inglês. E eu comecei a traduzir, e a cada vez que eu olhava o quanto faltava, eu me desesperava. Eu liguei para o editor e disse, não dá para mim. Fracassei. Sabe o que eu fracassei? Eu era capaz? Era. Mas eu fracassei porque eu olhei o que faltava. Eu não olhei o que eu tinha realizado. Porque eu podia dizer, já fiz 100 páginas. Olha a diferença. Já fiz 100 páginas. Ou ainda faltam 600. Essa foi a diferença entre, no caso, o meu sucesso não realizado e o meu fracasso acontecido. Então, espere do quê? Comece. Eu aprendi, então, a lição. Quando eu comecei a fazer a paráfrase da Bíblia, eu não fiquei pensando no que faltava. Depois o outro, e cada um é uma vitória. Porque se eu fosse pensar nos 66 livros, se eu for pensar no Apocalipse, eu nem começo Gênesis. Porque Apocalipse é muito difícil. Vamos começar pelo mais fácil, pelo mais simples. O importante é começar. Mas a segunda coisa é continuar. Ore, continue e ore. Muitas vezes nós paramos porque todo projeto bom é pesado e demorado. Eu sempre repito essa frase aqui, o fácil não existe. É uma ilusão. Cadê o Davi? Está com as crianças, está lá atrás. O fácil é uma ilusão. Não existe o fácil. Tudo que é bom demora. Tudo que é bom tem um preço que a gente precisa pagar. Eu gosto muito daquilo que o evangelista Mateus escreve sobre Jesus, Mateus 4, 12 a 16, e eu confesso aos irmãos, como já fiz esse trecho algumas vezes, não a pé como Jesus, mas de carro, eu fiquei imaginando exatamente essa situação, Mateus 4, 12 a 16. Algum tempo depois, Jesus soube que João Batista estava preso. Um choque, um drama. Em função da notícia, Jesus deixou a Judéia, ficava no sul, e voltou para a Galiléia, mais ao norte, mais precisamente para Nazaré. Ficou pouco tempo nessa cidade, porque foi logo morar com a sua família em Cafarnaum, distante uns 50 quilômetros, localizada ao longo do mar da Galiléia, e que no passado pertencera às tribos de Zebulon e Naftali. Com isso, cumpriu-se o que o profeta Isaías escreveu no século 8, antes da era cristã, aspas, ó habitantes da terra de Zebulon e Naftali, que está à beira-mar, ao lado oeste do rio Jordão, na Galiléia, em que poucos confiam. Vocês viviam na escuridão, mas viram uma grande luz. Vocês estavam próximos de morrer, mas a luz da vida brilhou sobre vocês. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está chegado o evangelho da graça de Deus. Entre outras coisas, o que é que eu vejo nesse texto? João Batista, que era um grande pregador, que pregava a verdade, tanto quanto Jesus, foi preso. Parou o seu trabalho, foi parado o seu trabalho. O que Jesus faz? Ele continua o trabalho. A prisão era um drama. A prisão que acabou com João Batista morto era de fato uma tragédia. Mas mais ainda, nós temos essa referência aqui a Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum era um porto. Todas as mercadorias passavam pelo porto, tinha uma alfândega. Ou seja, era o centro da importação, da exportação, era um centro comercial. Ali vinham pessoas de todos os lugares do Império Romano. Nazaré não. Nazaré ficava mais
adiante, na região um pouco mais montanhosa, não tinha uma expressão, não tinha algo que lhe concedesse uma posição estratégica para o fim que Jesus tinha. O mesmo João Batista queria pregar o Evangelho, então ele vai para Cafarnaum. E ele então se recorda daquilo que disseram os profetas no passado e entendeu que ali era o lugar dele, porque havia uma promessa de que ali haveria vida. E Jesus foi para lá continuar a obra e a partir desse momento ele começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque é chegado o Evangelho da graça de Deus. Começou, irmão. Principiou, irmã. Continue. Uma das razões pelas quais nós não continuamos é a crítica que nós recebemos. É impossível você fazer uma coisa boa e não ser criticado. Se você não é criticado, a coisa não é boa. Você vem aqui na frente, faz uma linda oração. Ah, mas foi muito longa a sua oração. Ah, você não vai orar mais em público. Tem pessoas que aqui a gente chama para orar, mas não ora não. Sabe por que não oram? Por causa das críticas. A gente não pode olhar para as críticas. Para mim é muito simples. Se eu estou sendo criticado, estou no caminho certo. Vamos prosseguir. É claro que me criticaram, eu vejo se tem sentido aquela crítica e melhoro, mas vamos prosseguir. Penso que, às vezes, nós damos muita atenção aos críticos, e nós temos um exemplo que é magnífico, que você conhece. Neemias estava exilado, começou a receber notícias vindas de Jerusalém, e ficou muito triste, e o seu chefe, o imperador, percebeu e disse: ô, meu copeiro, por que você está triste? Você sabe que eu sou de Jerusalém, né? Sei. Sabe como é que está lá? Tudo derrubado, queimado, tudo no chão. Você quer ir lá? Perguntou o rei. Dá um jeito naquele negócio lá? Quero. Então vá. Deu dinheiro, deu passaporte, deu tudo. E Neemias foi. E Neemias arrebentou. Neemias fez coisas incríveis, reconstruiu o templo, ou começou pelo menos, as muralhas. É um manual de administração, de ousadia, o que ele fez. Todo mundo aplaudiu. Não. Isso é impossível, gente. É impossível. E apareceram os caras, os três, liderados por um tal de Sambalate. E o Sambalate fez tudo que você possa imaginar para impedir o Neemias de fazer a obra que ele foi fazer em Judá / Jerusalém. Neemias, você fala que Deus está com você, mas Deus não está com você. Quem diz que Ele está com você? Quem lhe garante que Deus está com você? Neemias. Depois, Neemias, olha, estou com ideia aqui, você não quer vir conversar comigo, não? Estou com as sugestões aqui para você continuar. Mudou o discurso. E Neemias só tinha uma resposta: meu cara, o que estou fazendo é muito importante para eu parar. E não foi, porque ele percebeu que era toda uma estratégia do Sambalate para desviar o foco dele, para ele não fazer o que for ali fazer. Eu e você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, estamos cercados de Sambalates. Não fazem e não deixam fazer. Um trabalho não é assim? Está lá tudo desorganizado, você chega, põe ordem naquele departamento, naquela empresa, põe tudo certinho, aí aparecem os que fariam. Mas estão lá há 500 anos e não fizeram. Quando você chegou para fazer, aí eles querem fazer. Querem nada, eles querem atrapalhar você de fazer. Só isso.
Falei que ele não ia conseguir, atrapalhei, ele não conseguiu. Por exemplo, então, talvez você não continue porque tem um Sambalate, ou um Tobias, ou um Gesem, leia lá o livro de Neemias, atrapalhando você. Às vezes nós não continuamos porque nós não planejamos adequadamente. Então, talvez tenhamos que replanejar e retomar, mas temos que continuar. Para completar, nós precisamos orar, completar e agradecer. Eu quero chamar aqui o Solano. Vem aqui, Solano. Solano, junto com a esposa Vanusa, tem o melhor pet do Brasil. Depois a gente combina a comissão. Aqui na Conde Bonfim, descendo um pouquinho à direita, tinha um pet do Toco, agora tem um nome esquisito lá. Ainda é Toco ainda. Mas o Solano, ele é um esportista. O cara anda de bicicleta, que eu acho um absurdo. Não, moto, que é mais absurdo ainda, né? Anda dos dois, né? E tal. E corre. E ele, quando chega lá na reta final, ele me manda a foto. Não sei se é para me fazer inveja, não sei qual é a intenção dele, certo? Mas, brincadeiras à parte, eu achei isso legal. Qual é a sua idade, Solano? 54. Não acho que está velho ficar andando, correndo por aí, não? Não, estou só começando. Só começando, então. Qual é a sua sensação quando você cruza a linha de chegada? É muito, assim, uma sensação que não dá para descrever muito bem. Tipo, fazer uma maratona 42 quilômetros. Eu começo naquela ansiedade, tal, tranquilo, vou. Quando eu chego agora, a última que eu fiz agora, eu completei e baixei meu tempo em 3 minutos. Eu cheguei nos 30 quilômetros e aí bateu aquele lado negativo da minha mente, falando, não vou conseguir. Mas eu vou conseguir. Aí o positivo veio, foi mais forte e eu queria cruzar aquela linha e pegar minha medalha. Eu vou conseguir. E eu fui e consegui. E peguei minha medalha e baixei meu tempo em 3 minutos. Aí me mandou uma foto, entenderam? Compreendeu? Expondo assim a medalha, assim. Então, mas isso é muito importante, porque o Solano é um profissional, um empresário. Ele não é um cara que fica treinando o dia todo. Ele treina todos os dias, mas não o dia todo, né, Solano? Eu até gostaria. É uma pessoa como a gente aqui, normal, vamos chamar assim, totalmente normal, que tem o seu negócio, tem sua família, tem que faturar para poder sobreviver. Sim. E sabemos quão difícil isso é. Mas ele tem no seu coração um desejo de começar. Ele começa um monte, ele vai... e aí, Solano, agora eu vou correr lá não sei aonde. Eu agora nem sei, Minas Gerais, Boston. Próximo domingo. Miami, ele vai, né? Quando ele consegue o dinheiro, a Vanusa deixa, é claro, ele tem essas coisas também em casa, né? Ele vai. Ele não vai só para competir, ele vai para começar, continuar e completar, de preferência com alguns minutos a menos. Sim, sempre me superando. Então, é isso que a gente tem que se animar. Eu o convidei aqui exatamente por isso, porque ele é uma pessoa, eu posso fazer o que ele faz. Quer dizer, há controvérsias, né? Mas estou dizendo, é assim que nós temos que pensar, que nós podemos continuar. Por isso que eu digo, ore e complete. Não pare antes da linha de chegada, porque se você parar, você não vai contar para ninguém, vai. Você nunca me mandou uma foto dizendo, não consegui chegar. Só manda foto de conseguir. Mostrando a medalha lá. Mas teve alguma vez que você não conseguiu? Agora conta pra gente aqui. Não. Fala a verdade. Sempre consegui. Sempre consegui. Graças a Deus. Não só no esporte, mas no trabalho também, na empresa. Eu comecei pequenininho. Eu sozinho na loja, abrindo a porta, fechando para fazer entrega e depois voltava a abrir a loja novamente e continuava. E estou há 23 anos. Isso que eu ia perguntar, tá vendo? 23 anos. Bom, você chega lá, ele está lá vendendo, às vezes nem está lá, a esposa, eles nem estão empregados e tal. A vida fácil. 23 anos. Começou, como eu mencionei, né? Uma portinha, ele e mais ele.
Gente, eu ouço histórias, falando você também, de pessoas, de mulheres que começaram a vender sanduíche, vender docinho. E hoje tem um império, relativamente, hoje já franqueia, já tem lojas franqueadas. Não, quando eu tiver, vou juntar dinheiro, quando tiver muito dinheiro, eu vou começar. Não vai começar, que você nunca vai ter dinheiro. Então, comece. Eu estou estimulando essa perspectiva de a gente começar, continuar e completar. Nós cantamos logo no começo desse culto, vem em mim reinar, né? Reinar sobre os nossos sonhos. Eu tenho pesquisado a palavra sonho, tenho verificado que você não encontra ninguém falando de sonho como aquilo que tem de noite, está dormindo. Mas a palavra praticamente morreu. O sonho é um projeto, um desejo, algo que você queira fazer. É nesse sentido que estamos usando a palavra sonho aqui. Qual é o seu sonho? Isso não tem idade, gente. Eu vejo aqui muitos jovens, maravilhoso isso. Vejo muitas pessoas maduras, maravilhoso isso. Isso não tem idade. Começar não tem idade. Começar na faculdade não tem idade. Completar o seu curso superior, ou mestrado, ou doutorado, pós-doutorado, não tem idade. No meu tempo, o meu tempo é agora. O que passou, passou. O meu tempo é agora. O meu tempo que eu vou fazer daqui para frente. Qual de meu tempo? É agora. É agora. É agora. Solano, obrigado, depois a gente combina a comissão. Tá bom? Mas é exatamente isso, gente. Aí. Depois, quem quiser correr com ele, o bicho é feio, viu? Tem que começar andando comigo, depois você vai andar com ele, né? Porque não é tão fácil assim. Isso implica, meus irmãos, em acreditar que o Deus eterno está conosco. Ontem eu fui ao aniversário. E aí, depois daquelas partes interessantes, que é a comida, etc. e tal, a pessoa... Então, agora eu quero dizer uma palavra, e antes que eu orasse, ele disse o seguinte, a frase mais simples que eu já ouvi na minha vida, e a mais profunda que eu já ouvi. Está aqui, ele nem sabe que ele falou isso, né? Pastor Ricardo, fica em pé, Ricardo. Ricardo Vicentini, ele falou o seguinte, ele tem uma casa bonita, né? A família toda cuida, uma coisa bonita mesmo. Foi muito bom estarmos lá. Pode sentar, obrigado. Aí ele começou falando assim, uma frase muito simples, muito curta. Ele falou assim, a maioria das coisas que nós conseguimos é por nosso esforço. Desculpe, perdão, vou corrigir. Muitas coisas que nós conseguimos são pelo nosso esforço. Vírgula. Mas a maioria é Deus. Não é uma frase simples? Mas não é profunda demais? Obrigado, Ricardo, eu gravei aquilo e realmente é isso. Porque eu sou poderoso, eu posso, não é verdade? Ok, é verdade, me esforcei, eu subi o primeiro degrau da escada, depois o segundo, eu melhorei a minha marca. Mas até isso é Deus. Então, se eu quero completar, eu preciso confiar que o Deus eterno está nisso. Porque a maioria das coisas que nós realizamos só tem uma explicação. Gente, tem coisas que você olha para a sua história e não tem explicação. Um emprego que você conseguiu sem pedir, não tem explicação. Por exemplo, a maioria é simplesmente milagre. E muitas coisas nós fazemos, é nosso esforço. Para completar, nós temos que nos esforçar e persistir. Persistência não é algo muito comum. Há muitos anos preguei aqui, citei uma frase, uma blague, uma brincadeira de um autor chamado Charles Swindoll, em que ele diz o seguinte, o americano, estamos incluídos, ora assim, Senhor, dá-me perseverança agora. Vocês não riram? Que perseverança não acontece agora.
Acontece. Não existe agora eu sou perseverante. Não. Comece a perseverar. É uma obra de uma vida. Já narrei aqui para os irmãos, em outras circunstâncias, que o pastor Francisco Fulgêncio Sorém, pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, escreveu a história da igreja, por isso eu sei disso, escreveu uma carta para algumas igrejas dos Estados Unidos pedindo dinheiro para construir um templo aqui. Nesse tempo, a primeira igreja se reunia no Campo de Santana, tempo pequeno, onde ele se converteu. Ele escreveu um texto que está aí em Zacarias, dizendo: estamos em tempo de humildes começos. Nunca me esqueci aquilo. Hoje está lá, o tempo da primeira igreja. Humilde começo. Hoje, uma grande igreja. Mas, além de completar, nós precisamos aprender a agradecer. Eu digo aos irmãos que quando eu recebi o volume da Bíblia, presente a palavra, dos Evangelhos, eu disse: Senhor, não estou acreditando que isso seja verdade. Eu só tenho para te agradecer. Não sou a pessoa mais competente para fazer isso. O Senhor me chamou para fazer e eu fiz. Agora está aqui. Eu não tenho explicação. Porque às vezes nós oramos para fazer. Deus nos abençoa e fazemos. Já nos envolvemos com outro projeto e nos esquecemos de agradecer. Eu quero deixar, portanto, com os irmãos, as irmãs, você que está em casa, só esses 3 verbos. Comece. Se você não começar, não vai acontecer. Eu sei que é simples. Há pessoas esperando que alguma coisa boa aconteça na sua vida. E geralmente não acontece. Quantas pessoas, o Solano trabalha do lado da loteria ali, não é? Quantas pessoas acham que se ele ganhar na loteria, da fila ali às vezes, né? A sua vida vai mudar. Passam 10, 15, 20 anos. Algumas pessoas mudam. Para melhor e até para pior. Mas se ele tivesse pegado esse dinheiro, seja 1, 2, 3, 5 reais e guardado, quanto não seria depois de 20, 30 anos? O que ele não poderia fazer com isso? Mas ele não quis começar. Ele quis já receber uma boladona. E aí, então, ele começar. Se eu não começar, eu não vou continuar. Então, comece. Ore. Meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Ele vai dar um jeito de responder, do jeito dele. É isso. Comece. E aí começam os obstáculos. Se você não começar, não tem obstáculo. Mas se você começar, tem obstáculo. Se tiver obstáculo, varre, chuta, nade, suba os degraus e continue. Só pare quando completar. Não pare antes, só pare quando completar. Completou, agradeça e então, quem sabe, vai começar outra coisa. Você tem um potencial, porque eu tenho, logo você também tem, todos nós temos um potencial, potenciais incríveis. Deus nos coloca dons, habilidades, capacidades, mas às vezes nós não acreditamos que Deus está nesse negócio e não começamos. Procrastinamos, retardamos, adiamos, bobeamos e a vida passa. Eu conheço muitas pessoas para as quais simplesmente a vida passou. Mas mesmo para estas, elas podem começar.
continuar. Se aquilo que estamos fazendo tem a bênção de Deus, Ele vai nos ajudar. Vai nos ajudar a superar os obstáculos. Vai nos ajudar a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Eu quero dar uma menção final, aplicando aqui agora a nossa igreja. Alguns missionários, 4, mais 2 brasileiros, vendo o potencial dessa região aqui, vendo o Colégio Batista com seus alunos, vamos começar aqui uma igreja. 6 pessoas. Sabe o que eles ouviram? Para quê? Já tem a Igreja Batista Tijuca? Vocês imaginam você sem a Igreja Batista Itacoruçá? Vocês imaginam se eles ouvissem aquelas vozes? Para quê? Já tem uma igreja na Tijuca. Tanto é que a nossa não se chama Igreja Batista Tijuca, porque já tinha uma. Por isso virou Igreja Batista Itacoruçá, em homenagem ao barão que era dono anterior aqui das terras. Aí depois, reunindo-se no Colégio Batista, ali naquele prédio de quem entra logo ali à direita, chamado Judson, vamos fazer um templo. Gente, como fazer um templo como este, tendo 100 e poucos membros? Impossível. Mas eles, você pega as atas, todo culto tinha oração por este assunto. Eles começaram. E quando se reuniram aqui, não tinha banco. Estava pronto, mas não tinha banco. Ou era em pé, ou era em cadeira, ou era em bancada rústica. Esses bancos, depois houve uma campanha só de dinheiro brasileiro, o tempo teve dinheiro americano, mas os bancos só de dinheiro brasileiro, você pode observar que eles são feitos para este lugar. Eles não servem para nenhum lugar. Porque eles foram projetados aqui, nesse jeito, nessa curvatura, nessa elevação. Começaram, e aqui estão os bancos, onde hoje nos assentamos. É um pouco dessa história. Por aqui passaram muitos homens e mulheres, pessoas simples, pessoas letradas, diferentes situações financeiras, intelectuais, prosseguindo esse trabalho. Quanto a mim, por exemplo, no meu tempo aqui, eu achava que nós tínhamos que nos comunicar melhor com o mundo, com a sociedade. E aí nós criamos o programa Momentos com Cristo. Em outubro de 2001, que ano estamos? Estamos. Não paramos, mas continuamos. O pastor André falou do Cantando Natal, e aí quando, em certo momento, eu convidei uma pessoa que antes dirigiu o Cantando Natal, ele falou, não, o Cantando Natal foi para uma época que tem que acabar. Como tem que acabar você falar para a praça pública e cantar o Natal de Jesus? Como isso tem que acabar? Não tem que acabar, nós temos que fazer melhor. Que sempre tem que ser nossa obsessão. Não é apenas continuar, mas continuar melhor. Estou dando esse exemplo, vou trazer um terceiro exemplo aqui. Esse culto da noite, lá por volta do ano 98, 97, era tão cheio à noite que se colocavam cadeiras nos corredores. Muitas coisas foram acontecendo. Estranhas à igreja, a segurança no bairro, muitos fatores. O nosso culto também um fator, vários fatores. Aí veio a grande dificuldade da pandemia e nós começamos a nos reunir aqui no domingo, então, às 19 horas. 25, 30 pessoas. Ainda estamos em tempos de humildes começos.
Mas eu estou aqui vendo esse templo de novo cheio. Estamos continuando. Buscamos um jeito, uma forma, estamos continuando, Silas. E você está aí, virado de Jacarepaguá com a sua esposa, e está aqui nesse culto, porque deve ser bom, né, esse culto, né? Só uma brincadeira para dizer que estamos num caminho, e se você trouxer seus amigos, logo vamos encher isso aqui de novo. Mas não é encher por encher, porque, como Davi disse, nós temos uma mensagem extraordinária. Sabe por que ela é extraordinária? Porque não é minha. Se fosse minha, era ordinária. Mas é uma mensagem do Espírito Santo para todos os povos, para todas as pessoas. Ela é extraordinária, ela é maravilhosa. E queremos que mais e mais pessoas ouçam essa mensagem. Mas como ouvirão se nós não dissermos a elas para ouvirem essa mensagem? Um exemplo que eu dei aqui, e meu propósito é dizer que nós não podemos desanimar naquilo que estamos fazendo. Eu agora posso observar, não somos mais 25. Estamos longe de ter isso aqui cheio. Precisamos do dobro do que temos aqui hoje. Mas isso vai acontecer. Se nós persistirmos, se nós não desanimarmos, se nós nos empenharmos, nós vamos conseguir, bem como qualquer outra coisa na vida. Seja escrever um livro, fazer um CD, temos aqui um artista que está sempre envolvido com isso, você, cada um na sua situação, na sua condição, né? Começamos aqui há pouco tempo um grupo de coreografia, só começando. Se não desanimar, vai ser uma potência coreográfica. Mas começa pequeno. A gente continua. E a gente completa. Não podemos morrer na praia. Temos que nadar, chegar à praia e olhar o mar que nós já percorremos. Essa história da Bíblia, a história do povo de Israel, a história de Jesus, a história de Paulo, são histórias extraordinárias, são as nossas histórias. Vamos começar? Vamos continuar? Vamos completar? Deus, para tanto, nos ajude, nos conduza, porque é isso que Ele quer para cada um de nós. Juntos, por Jesus, pensando naquilo que nos realiza como pessoas, como cristãos, como pais, como filhos, como irmãos. Vamos então cantar. Vamos ficar em pé e vamos cantar.